Olá, meus queridos amigos, boa tarde. Que esse domingo seja um domingo de alegria, de sucesso em vossas vidas. É um prazer imenso poder estar aqui cumprimentando vocês. Como é bom vir a graça de Deus, se levantar e poder contemplar esse dia tão maravilhoso e lembrar dos nossos irmãos, lembrar dos nossos amigos e desejar a eles felicidade. Isto é graça, é poder de Deus em nossas vidas. Eu queria tratar de dois assuntos hoje muito importantes para a minha vida, e eu tenho certeza que vai ser bom para você. Duas perguntas que talvez a gente não ache a resposta. Por que nossas orações não são respondidas? Isso é um fato interessante para deixar nós pensar, imaginar da nossa vida. Uma das coisas que nós já sabemos de antemão, muitas das vezes as orações nossas não são respondidas por causa de nós mesmos. Coisas que nós fizemos não são consertadas e Deus não vai responder as nossas orações. Agora eu pergunto, e quando você está andando certinho, fazendo a vontade de Deus, você tem certeza disso? Você ora e não vem nenhuma resposta. Hoje eu estava estudando o livro de Números e uma coisa me chamou bastante atenção e eu quero estar compartilhando com vocês. Números capítulo 14, versículo 8 e 9. Ali eu vi realmente, esse capítulo está tratando dos espias que foi visitar a terra prometida. E aqueles espias, a maior parte, todos desanimaram, mas Caleb foi uma das pessoas que acreditou em Deus. É a promessa de Deus? Sim, é a promessa de Deus. Deus vai fazer segundo a tua palavra. Então nós lemos aquele versículo, nós acreditamos que Deus vai fazer, Deus vai honrar. E por que muitas das vezes parece que a palavra de Deus está ao contrário do que ele escreveu? E às vezes eu oro a Deus, peço, e essa resposta não vem. E sendo que no versículo está escrito que eu sou o seu Deus poderoso, te darei todo poder, te darei vitória. E às vezes na minha vida não acontece. Às vezes na sua vida não acontece. É porque muitas das vezes, meus queridos, nós sabemos que Deus é verdadeiro. O que ele escreveu aqui é verdade, vai se cumprir. Mas uma coisa que talvez nós passamos por cima e não percebemos, é uma coisa interessante que eu estive pensando. Tudo isso vai acontecer, mas pode conferir lá, se o Senhor se agradar de nós. Isso me levou a pensar um pouco na minha vida. Então, mesmo eu sabendo, a palavra de Deus é verdadeira, mesmo eu sabendo que tudo vai acontecer, mas eu nunca vou ter resposta se eu não estiver andando de acordo com a palavra de Deus. Se o Senhor não se agradar de mim, não vai ter resposta. E como Deus pode agradar de mim? Simplesmente eu crendo de todo o coração e fazendo o que ele pede. É o que aconteceu na vida de Caleb. Deus fez segundo a sua palavra.
Mas a única pessoa que Deus se agradou foi de Caleb. Foi dessas duas, Josué e Caleb, que foi, os outros foi tudo o contrário. E muitas das vezes nós fazemos isso na nossa vida. Acreditamos em fábula, em mentira. Às vezes nós vemos um problema na nossa vida, consideramos aquele problema maior do que Deus. E uma coisa que me chamou bastante atenção é Deus falando o seguinte, lá no deserto. Será que os sinais que eu fiz em todo o tempo desse povo, desde quando ele saiu do Egito, será que não é o suficiente para eles crerem em mim? Tudo que Deus fez e aquele povo ainda duvidava de Deus, andava na presença de Deus, a nuvem de dia para tampar o sol, a coluna de fogo à noite para clarear, e assim mesmo esse povo duvidava de Deus. E eu pensando na nossa vida de hoje em dia, principalmente na minha vida, será que eu sou diferente daquele povo? Será que você é diferente? A gente fica imaginando. Muitas das vezes, meus queridos, nós somos ingratos perante Deus. Na vida que nós vivemos hoje. É motivo de nós vivermos tranquilo, feliz, alegre, porque tudo vem de Deus, tudo é por Deus. Aí você fala assim, não, mas Deus não colocou uma nuvem para cobrir o sol. Deus não colocou uma lavareda de fogo para clarear meus caminhos. Eu faço uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. Mas Deus me colocou um olho que eu possa enxergar. Deus me colocou ouvidos que eu possa ouvir, boca para me falar. Por exemplo, isso não é suficiente para que nós possamos agradar esse Deus? Viver realmente de acordo com a palavra dele? Será que não é o suficiente para que eu possa olhar para Deus e dizer, Deus, obrigado pelos olhos que o Senhor me deu? Eu poder acordar de manhã e olhar para essa imensidão que Deus criou. Isso não é um presente de Deus? Isso não é uma demonstração do poder de Deus na minha vida, na sua vida? E muitas vezes eu não levo isso em consideração. Queridos, eu fico triste por mim mesmo, de muitas das vezes eu duvidar de Deus. Um exemplo, você vai fazer um diagnóstico no médico. Amanhã ele vai falar para você o seguinte, olha, você vai ficar cego. E daí uns dias você está na escuridão total. Uma pessoa que ontem enxergava tudo e hoje você não pode ver nada. Mas se há uma esperança, se há uma promessa para que você possa voltar a enxergar, você não faria tudo para voltar a enxergar? Nós muitas das vezes damos valor à nossa vida só quando o mal acontece. Ao invés de nós valorizar enquanto é tempo, não, nós deixa passar. Você sabe que enxergar é bom, mas daqui 2 dias você não está enxergando mais. Você não faria tudo? E por que nós não agradecemos esse Deus? Por manter-me enxergando, ouvindo, falando. Eu daria tudo para voltar a enxergar. E Deus, com sua rica bondade, Ele me protege, livra de todos os acidentes. Nós andamos por aí com nossos olhos abertos. Deus nos livra de cair um negócio nos nossos olhos, uma doença. E Deus me protege. E assim mesmo eu quero mais de Deus. Somos ou não somos ingratos para com Deus? São coisas de nós pensar. E uma coisa que nós temos que entender
é sempre estar atento, ouvindo a vontade de Deus. Até Jesus, na sua humanidade, ele foi fiel. Jesus, quando ele foi orar, Jesus não estava suportando a dor da cruz, o sofrimento. Ele disse: Pai, se possível for, tira de mim esse cálice. Se há uma maneira de o Senhor me livrar disso aí, o sofrimento é demais. Mas seja feito a sua vontade. Ele mesmo sabendo que ele ia sofrer o tanto que ele sofreu por nós, ele disse que seja feita a vontade do Pai. E é isso, meus queridos, que nós devemos aprender. Não importa o que nós estamos passando, não importa os problemas que nós estamos, é confiar que Deus é Deus. Ele jamais esquecerá de nós, Ele nunca vai esquecer. E muitas das vezes a gente faz o contrário. Às vezes está acontecendo coisa realmente na nossa vida e nós começamos a reclamar, começar a ficar com raiva, porque algo realmente está acontecendo, a crítica está vindo sobre mim, as coisas estão difíceis. Aí você começa a pensar, mas o que eu fiz, às vezes o problema que você fez ali, não cabe aquilo, mas você começa a pensar: por que estou sofrendo? Por que estou sendo criticado por isso? Será que isso que eu fiz, eu mereço todas essas coisas? Mas uma coisa eu quero dizer para você: muitas das vezes a crítica que nós recebemos, o problema não é o de hoje. Pode ser um problema passado, uma ferida que não foi cicatrizada, uma coisa que você não consertou, que nós não consertamos. Às vezes o problema que você está passando agora não é o suficiente para tanta crítica, mas você esquece um pouquinho lá de trás, coisa que não foi ainda consertada em tua vida. E o melhor que nós temos é fazer voltar atrás, consertar, corrigir nossas feridas que não foi tratada, e pedir sabedoria a Deus para como nós podemos lidar com esses problemas. Uma coisa, meus queridos, que é muito interessante é a graça de Deus para nossas vidas. E vocês bem sabem que graça é favor imerecido. Eu não mereço tanta bondade de Deus, mas pela graça Ele nos faz tanta coisa. E a graça demonstra para nós nós devemos ter uma intimidade com Deus pela graça. Temos que ser todo dia, ser humilde para com Deus, ter gratidão para Deus, porque Ele nos faz maravilha através da graça. O perdão, quando nós perdoamos uma pessoa ou pedimos perdão, é mais ou menos assim, dentro de nós é ter necessidade, é ter certeza da necessidade de Cristo em nossa vida, para que Ele possa nos guiar. Então tudo que nós for fazer, fazemos de acordo com a palavra de Deus.
É ter aquela certeza, essa graça de Deus derramada em minha vida. Eu não mereço nada disso, mas Ele cuida de nós. Ele é Senhor da minha vida. Se eu tiver de pedir perdão a uma pessoa, eu peço perdão. Se eu tiver de perdoar uma pessoa, eu perdoo. Isso eu estou mostrando a necessidade que eu tenho desse Deus maravilhoso, desse Jesus maravilhoso, para que Ele possa me ajudar a eu viver uma vida diferente. Esse é nosso Deus. E outro motivo da nossa vida, porque mesmo eu andando certo, muitas das vezes eu não recebo a oração, ou não recebo resposta de oração. Isaías 43, versículo 3 diz o seguinte, quero ler para vocês aqui. O que diz a palavra de Deus? Diz o seguinte: eu vou lhe dar do tesouro escondido, riqueza secreta, assim vocês vão saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chamou vocês pessoalmente pelo seu nome para esta missão. E muitas das vezes eu não estou dizendo aqui de coisas, de pecado, de adultério, essas coisas, não. Muitas coisas você quer fazer a coisa certa, para você está certo. É aquilo que você quer. E você ora e não vem resposta. Chega o ponto de nós ficar pensando, será que Deus realmente é real? Ou será que isso só acontece comigo? Você olha para você mesmo, as coisas que você está querendo fazer, está correto, você não vê erro nenhum, não está prejudicando ninguém, é para o seu bem. Você olha, não, é essa maneira que tem que ser, é dessa maneira que tem que ser. Você olha e fala para Deus, Deus, onde há mal nisso aqui? E você não tem resposta de Deus. Parece que Deus se cala. Mas e aí, meus queridos, que nós precisamos entender o amor, a magnitude desse Deus. É porque Ele sabe que algo que muitas das vezes nós queremos para nós, que é o melhor para nós, Ele sabe que não é o melhor. Ele nunca vai responder. E uma coisa que eu aprendi na minha vida e pode servir para você: Deus age, Deus se manifesta nas pequenas coisas. Deus, às vezes nós ficamos esperando um grande acontecimento para que Deus possa manifestar na minha vida, na sua vida, mas é lá nas pequenas coisas que Deus vai manifestar. Então, nós temos dúvida que Deus, às vezes, não responde. Às vezes eu pergunto, que nem lá em Caleb aconteceu tudo isso. Aí nós falamos, não, mas esse Deus é verdadeiro. Mas e a hora que chega a sua vez? Então, meus queridos, eu preciso sempre de ser humilde. Às vezes Deus não responde da maneira que eu quero, mas Ele responde da maneira que eu preciso. Eu tenho prova disso. Estou falando isso, queridos, porque na minha vida, às vezes eu lutei tanto por uma coisa que achava que era melhor para mim. E Deus respondeu da maneira dele, não da minha maneira. E Ele supriu todas as minhas necessidades, mas do jeito dele, não da minha maneira. E quando é da minha maneira, eu chego ao ponto de
é realmente, às vezes, não acreditar que ele é real. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim, que o inimigo anda em derredor, procurando alguém que ele possa atrapalhar. Isso, irmãos, é um perigo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O inimigo muda de tática. Se ele não pode levar a você, presta bem atenção, e pode pensar na sua vida. Pensa um pouco, pare e pense. Ele não consegue levar você a fazer algo errado, cometer um adultério, fazer coisas piores, obrigar, matar. Ele vai procurar, por isso que a palavra de Deus diz, ele anda em derredor, esperando uma falha. Às vezes não é uma falha física, mas é uma falha de memória. E ali ele vai agir. Muitas vezes Deus, ele está esperando que minha fé seja abalada, para que ele pode agir. E ele vai atingir o que? Na minha mente. Ele não vai destruir, mas vai começar a colocar dados venenosos em minha mente para que eu possa desacreditar nesse Deus maravilhoso, desse Deus que me ama. E isso acontece, meu querido, na minha vida, na sua vida, se não tiver já acontecendo na tua vida. Muitas vezes é uma enfermidade que você tem, você ora a Deus, você jejuma e não vem resposta. Agora você começa a pensar, será que Deus não é esse Deus? A pergunta é, será que o Deus do vizinho, o Deus do próximo, não é mais valoroso, mais poderoso do que o nosso Deus? Deus não está testando ninguém. Deus realmente quer confiar em nós, em que nós possamos confiar nele. Muitas das vezes Deus permite essas coisas em nossas vidas. Deus não responde, mas ele está olhando para você, olhando para mim, dizendo, eu estou tentando confiar em você, que você possa confiar em mim. É mais ou menos Deus dizendo assim, abre teu olho, veja o que eu já fiz para você, veja o que eu estou fazendo para você, veja o que eu já fiz no passado. Será que eu não cuido de você? Será que eu esqueci você? Não, Deus não esqueceu, meus queridos. Por pior que esteja a sua situação, creia nesse Deus. Mesmo que você não entenda nada do que está acontecendo, mesmo que não é do seu jeito, mesmo que você não está em pecado, e Deus não responde a oração, é porque Ele quer algo melhor para você. Nós não entendemos. Eu pergunto a você, o que pode acontecer para você amanhã? Você tem certeza? Nós só sabemos do agora. Daqui 5 minutos eu não sei o que pode acontecer na minha vida. Você não sabe o que pode acontecer na sua vida. Por isso, meus queridos, deixa na mão de Deus. Ele é o nosso Criador. Ele vai cuidar de nós. Lembra de uma coisa que eu comecei a falar no início. Se o Senhor se agrada de você, se o Senhor se agrada de mim, nada nesse mundo pode nos abalar. Ele vai cumprir todas as suas promessas. Todas as suas palavras vai ser cumprida. É nós confiarmos nesse Deus. Deus, muitas das vezes, Ele não testa nós, mas Ele espera. É Deus olhando lá de cima e dizendo assim, vai meu filho, vai. Eu quero ver se você realmente confia em mim.
Queridos, algo maravilhoso vai acontecer na sua vida, assim como aconteceu na minha vida. Na hora que está o problema, você não vai entender. A sua vida parece que está em torno de tudo aquilo. Isso é relacionado em tudo na área da tua vida. Muitas vezes é alguém que você orou tanto tempo para que, não, essa é a pessoa da minha vida, e Deus não responde, não tem resultado. Muitas vezes é cônjuge querendo separar do outro e acha que aquilo é o melhor, mas não é o melhor. Muitas vezes não é nada disso, é uma coisa que você quer para você, que você lutou por aquilo, é um serviço, você olha, o salário é bom, mas isso, atrás disso daí, tem mão do inimigo, e Deus não vai permitir nunca, porque Ele sabe que aquilo que pode ser da tua vida é o princípio do seu fracasso. Então, por isso, queridos, vamos levantar a nossa cabeça. Quando você não puder fazer nada, que você não aguentar nada, sente lá fora, pega um banquinho e sente lá fora, e começa a olhar para esse mundão e agradecer a Deus. E dizer: Deus, obrigado por aquilo que o Senhor é. Porque Ele é Senhor. Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor da sua vida. Creia nele. Começa a valorizar o que Deus fez para você. Começa pelas coisas pequenas. Se você hoje está enxergando, amém, porque Deus te deu uns bons olhos. Se você está falando, é porque Deus te deu fala para você. Se você está ouvindo, é porque Deus te deu uma audição. Começa a agradecer a Deus nessas coisas, meus queridos. Mas nós somos egoístas, nós só queremos aquilo que nós queremos, que satisfaz a mim, que é bom para mim. Mas eu muitas das vezes esqueço de olhar para Deus, vejo essa bondade maravilhosa. Está todo dia na minha vida. É Deus mostrando: filho, eu estou contigo. Imagina, meus queridos, como eu falei. Se Deus fizesse assim, ó. Então, pronto, cai esse negócio dos nossos olhos aí, pronto. Aí você não enxergava mais. Aí você vai saber o quanto é maravilhoso você ter uma visão. E sabe por que você tem essa visão agora? Porque Deus está cuidando de você. Sabe por que eu tenho? Porque Deus está cuidando de mim. Sabe por que eu estou falando aqui para você? Porque Deus está cuidando de mim. Deus me dá inteligência, sabedoria. Deus dá inteligência, sabedoria para você. Vamos saber amar esse Deus de verdade, para que Ele se agrada de nós, e nós seremos vencedor. E que Deus te abençoe ricamente, e que essas palavras possam realmente servir para você. E sempre creia que Deus é vitorioso. Ele vai te dar vitória.